E aí galera, beleza? Desculpa eu estar demorando para postar vídeo, é que as aulas da faculdade voltaram, aí fica meio difícil conciliar as aulas, que medicina é um curso integral, né? E os vídeos do canal, já que demora muito tempo para editar e eu tô tendo que aprender a editar também. Só que agora eu vou ter mais tempo, né? Eu vou ter mais tempo para fazer os vídeos, porque as aulas foram canceladas ontem, eles suspenderam as aulas aqui na UFO por conta do coronavírus. E também muitos de vocês tiveram as aulas suspensas, então eu acho que isso é uma coisa importante estar fazendo vídeos agora constantemente, porque eu vou ter mais tempo e também vocês não estão tendo aula, então vocês precisam de algum material para estudar para vestibular. Então, esse vai ser um vídeo com algumas dicas de estudo para a primeira fase, de forma que você já possa ir se organizando para a segunda fase. Aí eu vou começar dando dicas de organização do horário de estudo, como você vai organizar o seu horário de estudo, o que você vai fazer, tipo, as divisões que você vai fazer entre estudar questões e conteúdo, como eu acho melhor você dividir para a primeira fase. E depois eu vou dar algumas dicas de controle emocional, que muita gente pode achar que isso é bobagem, mas ter um controle emocional bom e fazer a prova tranquilo é uma coisa que influencia muito no seu resultado. Ainda mais para cursos mais concorridos como medicina, na ampla concorrência, onde uma questão ou outra faz muita diferença. Um pouquinho melhor que você pode estar na prova pode definir se você vai para a segunda fase ou não. Sobre as dicas de organização do horário de estudo, entre questões e conteúdo, você estudar questões ou conteúdo, eu fazia a seguinte divisão e eu também acho interessante que você faça. Eu usava entre 25 a 40% do meu tempo estudando questões e de 60 a 75% do meu tempo estudando conteúdo. Porque a primeira fase, como eu acho que já falei no vídeo anterior, as questões você não vai achar a resposta na hora que você estiver fazendo a questão. Como as questões do Enem, por exemplo, que o texto motivador meio que direciona a resposta. Na prova da UFO não é tanto assim, você já tem que ir com a carga de conhecimento necessária para fazer a prova. Então, você gastar mais tempo absorvendo informação, treinando a informação que você já tem, seria mais importante que você treinar fazer questões. Porque muita gente também treina fazer questões para melhorar o tempo. E a prova da UFO, é muito tranquila de tempo. Você vai ver que vai sobrar muito tempo no final da prova. Então, sobre as questões, eu recomendo que vocês peguem para fazer provas antigas e analisem os erros que vocês tiverem, né? Vocês fazem as provas, o que vocês tiverem errado, vocês revisam. Você vê, essa questão aqui que eu errei é de qual conteúdo? Ah, é de números complexos. Ah, vou pegar e estudar números complexos e ver. Vou estudar o que eu errei. Isso é muito importante. Ainda mais porque a UFO sempre costuma repetir os mesmos conteúdos e também costuma usar as mesmas pegadinhas ou as mesmas estratégias de resolução para os mesmos conteúdos. E você tem que sempre fazer as questões relacionadas ao conteúdo que você estudou no dia e não ficar preso só às questões. Eu já vi muita gente que estudava só fazendo questão, 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 e tipo, não estudava o conteúdo. Aí não relembrava, não reaprendia conteúdo e tipo, isso atrapalhava muito na hora da prova, porque a pessoa estava acostumada a fazer questão. Mas aí quando chegava uma questão, sei lá, de um conteúdo que ela não estudou, ela não vai saber, ela não ia saber fazer. Agora, dica para o conteúdo, eu recomendo que você estude o que mais cai em cada matéria na prova. Eu ainda vou fazer um vídeo falando, eu vou fazer uma tabelinha analisando as provas passadas e vou fazer um vídeo mostrando essas tabelas e o que mais cai na prova e como costuma aparecer também. E você não pode deixar de estudar uma matéria por achar que você já está muito bom nela, tipo assim, eu sou muito bom em matemática, eu não preciso estudar matemática, não. Tipo assim, eu, por exemplo, era muito bom em matemática, só que eu nunca deixava de estudar. Nem que seja, sei lá, você teve aquela matéria no dia, você pega uns 10 minutinhos para revisar ela. Nem que seja para fazer isso, é muito importante você não deixar de estudar. Também é importante, principalmente agora que falta mais ou menos um mês e meio para a primeira fase, é importante que vocês leiam resenhas e análises dos livros e não peguem os livros para ler, por causa que vocês não vão absorver, vocês não vão aprender aquilo que eles vão cobrar
e vocês vão gastar muito tempo também, porque com resumos e análises, isso já vai te direcionar mais ou menos para o que eles vão cobrar na parte de literatura. É importante que vocês não fiquem fazendo novos resumos. Se vocês já tiverem resumos, tipo, se vocês já têm resumos guardados de anos passados de cursinho, do ensino médio, não fica procurando fazer resumo novo. Ficar vendo vídeo de ficar vendo vídeo aula e fazendo resumo, pegar livro didático e fazer resumo do livro didático, não. Pega o que você já tem e simplesmente complementa ele. Isso, porque eu já vi muita gente que estuda fazendo resumo, falava, João, eu estudo fazendo resumo. Eu pego essa matéria e eu começo a fazer resumo desde o começo até o final dela tudo de novo. Não, aí eu virei para a pessoa e falei, não, você não está estudando, você tá aliviando o peso de não estar estudando, mas você não está aprendendo de verdade. Porque isso você gasta muito tempo e aprende quase nada. Você simplesmente escrevendo tudo que você já sabe de novo. E você precisa também se preocupar se você está realmente aprendendo ou se você está somente aliviando o peso de não estar estudando. Por exemplo, no ano de 2018, quando eu estava estudando para o Enem, eu estudei muito errado, porque olha o que eu fazia. Eu tinha uns livros do Poliedro, que era o sistema da escola que eu estudei no ensino médio, e eu pegava, por exemplo, o livro de história, e eu ia ler todo o capítulo de um conteúdo, Revolução Francesa. Eu pegava o capítulo de Revolução Francesa, ficava lá 2 horas lendo o capítulo, 2 horas inteiras lendo o capítulo, marcando uma coisinha ou outra, fazendo resumo. Aí eu ia ver o que eu aprendi, eu não lembrava de nada que eu tinha lido. Eu fiquei 2 horas lendo o capítulo e eu não lembrava do que eu tinha lido, e do pouco que eu lembrava, muito provavelmente eu não ia usar na prova. Então, sei lá, se eu tivesse usado essas 2 horas que eu fiquei lendo esse capítulo, se eu, por exemplo, pesquisasse Revolução Francesa no YouTube e fosse ver alguma aula, sei lá, do Historizando, da Débora Ladin, do Se Liga Nessa História, em meia hora eu ia absorver muito mais informação, por causa que são vídeos, eles prendem o foco da gente, e também ia ser informação útil que eu ia usar, então ia render muito mais. Então é muito importante você ver se você está rendendo no estudo ou não. Se não estiver rendendo, você muda a sua estratégia de estudo. Não precisa ficar preso a uma estratégia de estudo. Uma coisa que eu já falei para várias pessoas é para você criar uma independência do livro. Ou seja, você se lembrar da matéria sem precisar abrir o caderno e olhar as anotações. Eu lembro que muitas vezes, tipo, eu costumo estudar, sei lá, humanas, por exemplo, eu costumo estudar andando pelo quarto e falando comigo mesmo o que eu acabei de ler no meu resumo. Aí, eu percebi que quando eu esqueci alguma coisa, só de eu olhar de longe para o livro, para a organização que as palavras estavam escritas, as cores, as divisões que eu fiz, mesmo sem ler o que eu tinha escrito, eu conseguia lembrar o que estava escrito lá. Isso porque a gente tem não importa quem seja, a gente tem algum grau de memória fotográfica. E quando a gente vê a folha do resumo que a gente fez, a gente se lembra do que se tratava ela. Mas o que acontece? Você, olhando a sua folha assim, e você lembrando, você tipo, tá meio que trapaceando. Por causa que você não lembra daquilo muito bem, mas quando você olha para a folha você lembra. E você não vai ter a folha para você olhar na hora da prova. Então você tem que criar uma certa independência do livro. Aprender a lembrar dos conteúdos sem precisar abrir o caderno para olhar de novo, sem precisar ficar voltando no caderno. E você não pode ter preguiça de decorar e aprender a usar o que você estudou, porque tipo, a vida universitária se resume a isso, né? Você está estudando para uma prova, para você entrar numa universidade, para continuar estudando por mais 4, 5, 6 anos, para você se formar ou até continuar estudando depois. Então você não pode ter preguiça de, nossa, eu aprendi isso aqui, mas, nossa, isso aqui é muito chato de usar. E mais uma coisa, quando você for fazer as provas passadas, você pega para fazer as de 2010 para frente, porque as anteriores a 2010, tipo, já fogem um pouco do padrão que vai ser cobrado nesse ano, provavelmente. Aí você, quando for fazer as provas antigas, você
pula as questões difíceis, sem medo, aprende a pular as questões difíceis, que você não estiver dando conta de fazer, você pula e volta depois. E você não precisa se preocupar se o resultado, tipo, de um simulado ou de uma prova antiga que você fez foi ruim. Mas você tem que se preocupar em aprimorar e corrigir o que você errou. Porque essas provas, esses simulados, eles nunca vão refletir o rendimento que você vai ter na prova. Tá, agora eu vou dar uma dica que pode ser até um pouco ousado, porque muita gente não vai concordar comigo, mas é que você não tem uma grande necessidade de estudar para a segunda fase sem ter passado a primeira. E por que que eu falo isso? Porque vocês vão ter, se nada mudar por conta do coronavírus e essas aulas que foram canceladas, vocês vão ter 5 semanas entre a primeira e a segunda fase. Isso é tempo mais que suficiente para vocês estudarem para a segunda fase. Mas aí você fala para mim, ah, João, eu não tô tão seguro com a segunda fase, eu tenho dificuldade em questão aberta, eu já fui para a segunda fase, eu não consegui fazer direito. Tá, calma. Eu ainda vou fazer vídeo mostrando qual é a melhor estratégia para a segunda fase, como você otimizar seu tempo, o que que vale mais na segunda fase, o que que vale menos, o que que é importante você fazer primeiro ao longo da prova, o que que você pode deixar em branco sem sofrer tanta penalidade. Mas essa estratégia que eu estou passando para a primeira fase, ela vai ao mesmo tempo te preparar para a primeira quanto para a segunda. E por que que eu falo isso? Por causa que você se preocupar mais em estudar conteúdo para a primeira fase, você vai criar uma base boa de conteúdo que vai ser suficiente para você fazer bem a primeira fase. Você vai estar com conteúdo bem treinado para saber o que as questões estão te cobrando. E você vai ter uma habilidade em questões fechadas, que isso você treinou fazendo as questões do conteúdo que você estudou e das provas passadas. Aí, quando você for estudar para a segunda fase, já que você vai ter uma base boa de conteúdo, você vai poder aprofundar essa base de conteúdo, você vai poder se aprofundar nas matérias que você já estudou, que isso vai ser necessário para você fazer a segunda fase, e você também vai fazer um treino de questões de segunda fase, que vai te dar habilidade em questões abertas. Esse aprofundamento no conteúdo que vai te ajudar a fazer bem essas questões abertas. Então por isso que é importante você focar em conteúdo agora, para a primeira fase.